Gente, boníssimo final de tarde de uma sexta-feira, né? Que é literalmente o último dia de janeiro do ano novo, né? Nós estamos aí no dia 31. Estamos começando aí o terceiro sync de pareamento, a partir do espelhamento que aconteceu entre o Tiago, né, da A Natureza das Coisas, com o Braz da Oca Terra Vila Local. Estamos indo para o terceiro, né? Tivemos o primeiro, na realidade, o primeiro ciclo de pareamento aconteceu com o Gustavo Gonçalves do Florestas Ponto Social, no finalzinho do ano passado, em dezembro, dia 27, se não me engano. Mas desde então ele está se ajeitando lá no meio de campo dele para poder se fincar aqui novamente. E acabou que foi com o Thiago que a gente conseguiu evoluir mais a dinâmica dos ciclos de pareamento. Certo? Antes da gente contextualizar o momento que a gente se encontra, o que nós vamos começar a ter aqui para frente, né? Vamos fazer o que a gente sempre costuma fazer, desde sempre, que é um check-in. Né? Ou seja, como é que você está chegando, como é que está a sua energia, como é que você amanheceu, né? Essa sexta-feira, essa última sexta-feira de janeiro, né, de 2025. Né? E, e na sequência, a gente vai, este que vos fala aqui, enquanto facilitador cultural, vai fazer uma contextualização para quem, como o Israel, por exemplo, que está chegando, ele ficar a par, né, das coisas que estão acontecendo aqui e melhor sintonizar, né, esse sync que nós estamos fazendo aqui a partir daquilo que ficou em aberto do último sync de pareamento na semana passada que a gente vai fazer a memória. Tá bom? Então, estou chegando bem, tirando esse calor incrível aqui no Rio de Janeiro e essa quase constante falta de energia aqui, especialmente na rua onde fica a vila, né, onde eu moro, por vários fatores, eu não vou entrar aqui no detalhe de vários fatores, eu tenho ficado com essa energia assim, quase que diariamente. Né? É por isso que eu alertei antes da gente começar aqui, tanto o Thiago quanto o Braz, que caso eu caísse, eu iria entrar, obviamente, né, por celular, mas eu não ia conseguir gravar, fazer o registro, para pedir para qualquer um dos dois fazer. Mas está tudo certinho até o presente momento, a chuva passou, então está tudo beleza. Então, gente, estou chegando bem, fechando essa semana de uma forma incrível, tá? Muita coisa bacana, eu vou comentar sobre isso no contexto, na contextualização, né? Para a gente abrir os trabalhos. E eu passo para o Thiago, que foi o primeiro a cair de paraquedas aqui comigo a aterrissar. Querido, fica bem-vindo, seja bem-vindo aí. Obrigado, Vini. Tava perdido aqui nos botões. Cara, eu chego, sinto muito aí pela situação da energia aí, apesar de que faz parte, né? Mas ainda mais com essas chuvas todas aí pela nossa região do Brasil e tempestades e tudo mais, então. é, Mas chego bem, apesar de uma semana corrida, uma lista de coisas ainda para fazer aqui. Mas final de semana tá aí para isso, né? E também da meia-noite às 6 a gente tenta fazer o que aguentar. Mas aqui em Lavras, né, Minas Gerais, a gente tá com umas tempestades aí. No domingo passado deu uma tempestade bem forte aqui, alagou, afetou algumas pessoas aqui, algumas famílias, na verdade, né? Então, também é uma coisa para a gente lidar aqui no dia a dia, tentar contribuir, tentar angariar fundos para recuperar alguma coisa ou para, né, reaver ou repassar esses valores para as pessoas que estão precisando agora. E estou animado aqui com algumas coisas, com o projeto projeto não, né, mas com esse pareamento com o Brás. É, Quando a gente não sabe muito o que fazer, a gente corre para aquilo que a gente conhece, né? Então, tinha feito um documento lá que eu compartilhei com o Vini, com o Brás, padrão de coisa, eu acho que isso, acho que aquilo, a gente pode ir para cá, pode ir para lá,
mas chego aqui de coração aberto também para ouvir. Acho que uma das minhas qualidades é não ter muito apego às coisas que eu faço, né? E estar sempre aberto a mudar tudo, rasgar o papel e começar do zero. Então, chego aqui com essa mentalidade hoje para o nosso SINCAP de pareamento com o Brás, que é para quem eu vou passar a palavra. Ah, gratidão, Thiago. Que legal, você foi muito generoso, já mandou o esqueleto do que era para ser feito pronto, né? Isso é bom. Sinal que tá fluindo. Eu chego bem, graças a Deus, estou animado. A minha semana não foi a mais tranquila, né? Porque eu tive que ir a Cuiabá, e essa questão de transporte também é um desafio, mas faz parte do processo, mas não deveria fazer, porque eu acredito que a facilidade de locomoção é direito de todos. Então, acho que não deveria fazer parte da nossa vida esses entraves, né? Mas se existe é porque tem o porquê disso. Obrigado, Israel, por estar presente. Eu convidei a Daniela, eu não sei se ela possivelmente ela entra ou não, é da SOS Pantanal, trabalha está desenvolvendo um projeto aqui chamado Águas que Falam, que cuida exatamente das nascentes, né? Então temos a proposta de estar fazendo reflorestamento, deve ter umas de 10 a 14 nascentes que a gente pretende estar reflorestando, que quando foram algumas queimadas permanentes, assim, e isso devastou as margens das nascentes, agora está muito distante da área de fluidez da água, né? Então, precisa fazer um trabalho urgente, porque senão a comunidade fica sem água também. Tem mais esse desafio para a gente seguir. E chego bem, animado, as coisas estão fluindo, estão surgindo novos projetos para facilitar a vida da comunidade do PA Quilombo, e isso é muito bom. E surgindo cada vez mais novas pessoas com esse tesão assim pela regeneração. Eu acho isso fabuloso. E estamos juntos e eu passo a palavra para o Israel. Beleza, valeu, Braz. Valeu, Thiago aí, Vini. Massa. Eu tô chegando, eu tô bem, né? Eu tô vindo de um processo aí de cuidado com a saúde. Então eu tive ausente esses últimos dias aí, porque né, foram 21 dias assim de líquido, chegando no final, só bebendo suco, né? Então eu tava um pouco meio fraco, meio com os processos naturais do detox, né? E aí eu tive ausente aí dos trabalhos, mas fico feliz assim de ver a movimentação do grupo, ver que tem muita coisa acontecendo e que os trabalhos não param, né? E, e é isso, hoje foi um dia tranquilo, aqui teve um período de chuva, né? Então já tô com bastante coisa acumulada na agrofloresta para manejar, né? A vegetação que vem crescendo, a braquiária, para não sufocar as mudas. E hoje eu retomo. Tem 2 dias, né, que eu encerrei esse processo dos sucos e agora eu já estou me alimentando melhor com salada, fruta. Até conversei rapidamente hoje com o Vini. E aí, quando eu vi o mesmo, eu acho que o último que eu participei foi justamente esse, né, pareamento que teve aí entre o projeto aí do Brás com o Thiago. Aí eu disse, pô, é um bom momento aí para eu estar voltando a acompanhar aí. Estou me sentindo mais disposto, né?
E fico feliz aí de saber que tem novos projetos rolando aí na área de Brás. Por mais que surge mais demanda, né? Mas o importante é estar se movimentando na resolução aí das questões. E aí, tô curioso aí para acompanhar mais um processo de pareamento e aprender mais aí com vocês. Valeu. Passar por vindo aí, tá? Da sequência. Maravilha, querido. Seja super, super mais que bem-vindo, tá? Antes de eu abrir os trabalhos aqui, fazendo uma contextualização, perguntar para o Braz se aquela primeira rodada brasileira, né, de financiamento quadrático que foi feito entre a Agroflorestal e a Greenpeace Brasil e outros projetos, eles já conseguiram disponibilizar o recurso em cripto que foi angariado. Você já conseguiu acessar esse recurso, Braz? Pois eu falei com o Diogo e ele me falou que foi depositado na minha conta. Agora eu estou tentando abrir a minha conta e a minha internet não ajudou hoje, né? Eu consegui saber disso ontem. Eu perguntei para ele ontem. Tá, mas eu E digo o seguinte, eles depositaram em cripto na sua carteira ou eles transformaram depositaram em em reais? cripto. Depositaram em Tá. cripto na minha carteira. Agora, eu vou torcer para ele ter depositado numa carteira que seja válida, né? Para eu não perder os meus USD Glo. É isso? Eu O não sei o SD nome Globo dessa moeda. O é SD uma Glo, é isso stablecoin, mesmo. Então, é uma moeda estável. isso. Pois é. Então, assim, eu tô torcendo, pedindo a Eu Deus vejo para não isso ter com acontecido você. isso. Eu Tá. vejo isso com você, Gratidão. tá? Se não hoje, porque a gente acabando aqui, eu vou ter um respiro, o último sync-up do dia, que já fica convite para vocês, que é a retomada do remapeamento básico White Hat, Chapéu Branco, da Umambis, que é um projeto peruano, cujas meninas que estão empreendendo fazem parte da delegação da Optimismo para a América Latina. E a gente vem tecendo com elas, através do projeto delas, uma interface com a Optimismo, que é uma big de uma camada 2 de uma L2 do Ethereum. Dos dois que estão aqui, dos três que estão aqui, eu sei que o Thiago sabe o que eu estou falando. Então, é uma big mesmo, é gigante. E esse ano a gente vai fazer um trabalho muito forte, literalmente um trabalho muito forte com eles, tá? Ou seja, assim como nós estamos próximos, né, da Greenpeace Brasil, tem toda uma ligação com o Gitcoin, né? Agora está começando a ter com o GIVEF também, enfim, com Web3 DeFi de uma forma geral, a gente vai ter uma ligação forte também através da OneBees com a Optimism, né? Essa camada 2 do Ethereum. Mas isso tudo nós vamos conversar melhor no primeiro SynCap de fevereiro, tá, gente? SynCap geral, o primeiro SynCap geral do Rerê do ano, que não é um SynCap de ano novo, que a gente faz em janeiro, mas um SynCap mesmo de trabalho, né? De arregaçar as mangas e começar a entrar em campo. Vai ser segunda-feira agora, tá? Como vocês sabem, a partir de 8 horas no horário de Brasília, tá? Então, se vocês conseguirem se fazer presente, ótimo. Se não, fica sempre o registro, vocês podem conferir depois. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Mas antes de seguir aqui, dá boas-vindas aí a ou o PH, né? Eu não sei se é o seu ou a sua convidada, Braz. PH. É um dos convidados, o PH é uma figura. Tá conseguindo nos escutar, PH? É um convidado. Oi, boa tarde. Sim, bom, é uma satisfação estar aqui. O Brasil me convidou, então estou aqui de primeira viagem, peguei o trem andando, mas eu saí um pouco aqui fora, estou num lugar muito barulhento, por isso que eu estou deixando desligado aqui o som e a imagem. Tá bom. Antes de mais nada, PH, te convidar novamente, anota na sua agendinha aí, para a gente poder te anfitriar e te acolher na próxima segunda-feira agora. Segunda-feira agora, a partir de 8 horas, no horário de Brasília. Que se você estiver na mesma região que o Braz, acho que é 19 horas, se não me engano. Tá? Eu estou no Paraná. Entendi. Então, você não está na mesma região. Então, é 8 horas mesmo no horário de Brasília, tá? Beleza.
E aí vai ser bacana para a gente poder literalmente te anfitriar e acolher. É o que a gente costuma fazer toda segunda-feira, a partir das 8 horas, no horário de Brasília, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Nada. O que eu vou começar a fazer aqui agora é abrir os trabalhos, vou fazer uma contextualização dessa dinâmica aqui. E se soar muito grego para você, não se preocupa, não. Vai anotando mentalmente, no papelzinho, o que você não entender, uma palavra que eu falar, um neologismo que eu falar que você. Nossa, o que esse cara está falando, coisa e tal, que depois a gente vai tirando as dúvidas, tá bom, PH? Beleza, então. Bem-vindo aí. Obrigado. Bem, gente, então vamos lá. O que está acontecendo esse ano? Esse ano, ele é um ano de... ano passado foi um ano de várias colheitas, não que esse ano não vai ser de novo, esse é um ano de algumas consolidações, entendeu? Nós estamos indo para o terceiro ano de cocriação do Herrera. Legal? Então, o que eu estou falando de consolidações? Hoje o Herrera tem mais de 20 projetos. São quase 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, você tem aí entre 15 e 20 que são bastante ativas. Tá? Desses mais de 20 projetos, você tem uns 12 ou 13, 14, eu diria, bastante ativos. E tem mais projetos chegando. Projetos que vão começar a fazer parte vão fazer agora parte da segunda leva dos mapeamentos básicos, dentre os quais a natureza das coisas com o Thiago que está aqui, a Oca Terra Vila Local com o Brás que está aqui, e o projeto do nosso querido Israel. Tá? Que ele depois vai ter que me dizer qual é o projeto, que eu não tenho de cabeça. Tá? Então, isso tudo vai fazer parte da segunda leva de mapeamentos básicos do RERE, né? Chapéu branco. O que quer dizer com chapéu branco? White hat, em inglês. Né? Significa dizer que este que vos fala vai fazer um investimento cultural muito forte na pessoa que está à frente, ou nas pessoas que estão à frente desse projeto, e no projeto em si. Em que sentido? Jogando luz jogando luz para percepções que não estão, digamos assim, massificadas aí fora. Por exemplo, o entendimento do que é a internet. As pessoas acham que sabem o que é a internet, mas não sabem o que é a internet. Né? Então, a gente, você começa a entender o que é a internet e como a internet faz parte do seu corpo, é como se fosse uma espécie de exoesqueleto, ciberneticamente falando, as pessoas acham que a gente está falando de ficção científica, mas não estamos falando. Tá? Outra, a internet não é uma coisa só inteiriça. Ela é feita de camadas cibernéticas. Né? E cada camada tem a sua forma de... seu padrão tem a sua arquitetura de informação, tem a sua forma de navegação. Nós vamos conversar sobre isso. Né? A gente conversa sobre isso no mapeamento. Outra, a gente fala sobre as formas de gerar riqueza nesse planeta, que não é só uma, porque parece que é só uma, né? Ou seja, se você é capaz de ser empregado, né? Por uma entidade pública ou privada e receber o recurso fiduciário, né, que é aqui no Brasil real, você já está inserido, digamos assim, economicamente nessa macroeconomia, né, nessa economia ou na sociedade, correto? Mas se eu disser para você que existem várias outras economias que não são baseadas no monetarismo, por exemplo, ou que são semi-monetaristas, como é que fica isso? Será que essa sociedade que nós vivemos dá conta disso? Não, não dá. Então, é também uma oportunidade para jogar a luz em cima disso também. Então, a dinâmica White Hat é uma dinâmica onde você vai ter várias eurecas, vários insights. Né? Você vai começar a compreender, você vai começar a conseguir se situar, se ecolocalizar e gerar de diferentes fios terras para diferentes contextos. Eu te garanto que você vai sentir uma paz interior muito maior do que você está sentindo agora. ou você vai começar a sentir uma paz interior que você não estava sentindo antes. Né? E por que eu falo isso? Justamente porque a desinformação e o desconhecimento é enorme, é gigante. Isso porque nós temos aí mais de um quarto de século da existência da internet. Né? Mas estamos começando. Bem, então é isso. Então vai ter mais uma leva aí, tá, gente?
de mapeamentos básicos, chapéu branco, white hat acontecendo, né? Que vão estar junto com os mapeamentos básicos e críticos, né? White hat, que já vem acontecendo, vão se somar a esses. Correto? Isso tudo agora a partir de fevereiro. Ou seja, eu vou estar marcando com você, Braz, a data da gente começar essa brincadeira. Eu vou estar marcando com você, Thiago, a mesma coisa. Eu vou estar marcando com o Israel, vou estar marcando com a Tainá, vou estar marcando. Olha quantas pessoas e quantos projetos. Vou estar marcando com a Rô, vou estar marcando com o Pablo. Só aí já foram o quê? 5 projetos, né? 6 projetos. Enfim, a gente vai estar marcando isso, tá? Ou seja, 5, 6 projetos para além dos 20 que já existem, tá? Então, já está chegando. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer com consolidação? A consolidação de que, opa, olha aí, esse é o Norbert Wiener, esse é o original, aquele de 1948. Isso, acabou de chegar. Por isso que eu fechei a câmera, fui lá Caraca, pegar. muito bom, querido. Então, a gente vai, aliás, esse ano nós vamos ter uma jornada, tá, gente, Livre Aprendente, através da Regeneradora, especificamente para falar da cibernética, baseada, sabe, na jornada que eu fiz com o WTF 3 Pega Visão Caps, tá? Mas isso não vamos conversar aqui agora, isso vai ser mais para frente. Eu só vou começar isso lá para abril, março, porque não dá para começar tudo ao mesmo tempo, né? Então, bom você ter trazido à tona aí, Thiago, isso aí, porque a gente vai estar fazendo uma exploração. Essa exploração aqui, tá, gente? Ela é uma exploração cibernética, tá? Só para vocês entenderem. Porque você criar essa consciência do que representa a internet, né? Como é que ela conversa com o seu dia a dia, como é que ela influencia a sua própria dinâmica de vida, isso por si só já é uma visão, um entendimento cibernético. Tá? Então, beleza. Então, é isso, gente. E o que acontece? Essa dinâmica aqui, sabe, PH, ela está começando. Na realidade, ela começou no finalzinho de 2024, em dezembro, quando eu e a minha namorada, a Vânia, nós nos fizemos presentes onde o Braz está, em Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, tá? Para fazer um encontro especial, um encontro que a gente chama de sync, né, de sincronizar, glocal, um sync glocal. O que é isso? É entender como é que que o projeto do Braz, que é a Oca Terra Vila Local, está inserida na hiperlocalidade que ele está vivendo, né, ali o Lago do Manso, e na sua biorregionalidade ali do Chapada dos Guimarães, correto? Dar visibilidade para isso para outras pessoas e outros projetos que estão em outras hiperlocalidades e outras biorregiões, para ver o que sai daí em termos de espelhamento para pareamento. Espelhar para parear, certo? Nós fizemos essa dinâmica. E o Thiago, que está aqui, foi uma das pessoas, projetos, que se espelhou e vem pareando com o Braz. Legal? Então, nesse sentido, mas para que isso? Nós vamos explicar isso ao longo hoje desse sync-up. A gente não chama de reunião, tá? Esse sync-up, dessa sincronia de fluxos aqui que a gente está fazendo entre a gente. Tá bom? Então é isso que eu queria abrir o trabalho dando um pouquinho desse acolhimento, né, um pouquinho desse anfitriar para o PH que está aqui com a gente, tá? Jogando luz para vocês que coisas novas, a gente vai consolidar coisas esse ano, né? Dentre as coisas que a gente quer consolidar são esse blueprint aqui, tá? Do sync local. Aí você perguntar, mas o que é um blueprint? É uma matriz, né? A gente quer gerar uma matriz que vai servir de base não só para a gente entender a geração de riquezas com outras lentes, né, de uma outra forma, né, como é que a gente consegue gerar riqueza com outras lentes, né, paradigmáticas e de uma outra forma, tanto no âmbito micro, né, entre pessoas, quanto no âmbito macro, entre projetos, né, mas também porque essa dinâmica aqui ela vai servir de base para a gente mapear, sabe, PH, uma caravana que a gente vai fazer sobre Web3 IA por todas as biorregiões do Brasil. Né? A gente ainda não sabe dizer se vai começar no segundo semestre desse ano ou se a gente vai começar só em 2026. Mas a gente já está começando com os ciclos locais. Então, gente, é essa a minha abertura, é essa a contextualização, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a memória do nosso último sync de pareamento, né?
foi o segundo. E em vez de eu fazer a memória, eu vou passar para o Tiago primeiro fazer a memória dele e depois a gente ouve a memória do Braz, correto? Então, Tiago, não necessariamente você precisa apresentar o documento que você já criou, tá, querido? Eu acho que a gente pode explorar esse documento na sequência. Seria bom você puxar um pouco pela memória mesmo, tá? O que que você entende que foi nosso último sync de pareamento na última vez? Fica à vontade aí, querido. Vamos lá. Claro, com certeza. Até aquele documento foi um exercício também para mim, para ir lembrando algumas coisas, além da nossa do- da, da transcrição lá da IA, né, que você mandou. Mas, basicamente, o que a gente conversou, o que a gente pareou ali na nossa última sincronização foi principalmente sobre o contexto mais geral, assim, da Oca, né, do PA Quilombo, da região ali, e dos potenciais, e também do que o Brás visualiza ah, como caminhos assim do que pode ser construído, quais os tipos de pareamento que a gente pode fazer, quais são os outros pares que estão se aproximando, igual o Vinícius mencionou aí, né? Quais são esses outros pares, o que está sendo feito, né, o que eles estão propondo também nesse entorno aí do trabalho do Brás, né, como agente e também da OCA como organização social e do PA Quilombo também. Então, o que eu lembro foi que a gente fez foi basicamente essa discussão em torno do papel da OCA, onde ela está inserida, né, no hiperlocal ali, como o Vini gosta de falar, e também o papel do Brás dentro da OCA e, né, o que se visualiza é, assim no futuro, né, no curto, no médio e no longo prazo, assim. Acho que eu me lembro é isso, em resumo. Maravilha. Braz, fica à vontade aí, querido. Faz a sua memória também do nosso último sync de pareamento, que foi o segundo. Braz, será que ele deu uma. Braz, está com a gente? Oi, está nos escutando, Braz? Alô? Ele tá travado, né, o vídeo. É, travado. Agora voltou. Ah, sim. Tá. Travou tudo aqui. Eu vou tirar a minha imagem para facilitar. Então, o Tiago falou bonito aí, eu gostei. Não vou falar assim. Mas o nosso sync passado, ele foi importante porque eu pude ir rememorando a tudo que eu já havia desenhado no passado, né? E o que ficou muito claro, o que vem ficando muito claro é que nós precisamos estar, não sei se, talvez dando visibilidade para todas as ações que acontecem dentro dessa proposta, pode não ser inovadora, mas pelo menos está sendo revista de uma forma diferente, né? Que é a proposta da OCA, uma ocupação cocriativa, né? Que trabalha com arte aliada à floresta. Então, quer dizer, outras pessoas podem estar fazendo isso, mas o que a gente busca fazer é que isso seja registrado durante o ato que é feito, né? Como é que a gente automatiza isso de uma forma não tão convencional? Aí que entra a história da Web3, né? Então, assim, aí foi quando surgiu Tiago e surgiu, qual o nome do outro companheiro lá do Nordeste? Gustavo. Gustavo. Gustavo Isso, Gonçalves, Gustavo. Gustavo, Ceará. Gustavo Gonçalves, que é da, como é que é? Florestas Floresta Virtual? Social.
Floresta social. Então aí começa a surgir pessoas com a ponta do negócio, né? Eu querendo implementar tudo isso num projeto que nem é tão ambicioso, mas que tem um olhar diferente e que pode servir de inspiração para tantas outras pessoas e também pode servir de resultado para outras, porque regenerar a Terra está além do básico, né? Eu acredito que perpassa pela questão não só do meio ambiente, mas pela questão filosófica, a saúde, o bem-estar, o psique do indivíduo. Mas se nós tivermos essa sensibilidade, né, para fazer tudo que tem que ser feito, que muitas das vezes é com muito empenho, com muito desafio, se nós pudermos aliviar isso, deixar isso mais doce, mais leve, né? Então é muito melhor. Aí foi quando surgiu Tiago e o Gustavo. Então, assim, ao frigir dos ovos, ninguém nunca vai estar só se ele tiver um propósito, né? Eu fiz essa curva toda para chegar no propósito. Então, o nosso propósito continua o de regenerar, mas por que não aliar a isso a inteligência que o homem tem e que pode oferecer para minimizar essa economia maluca, essa política desenfreada, né? Eu penso assim e fico feliz em saber que os resultados já começaram. Isso é muito bom. Então, assim, estou feliz com a parceria com o Tiago, com o Gustavo, e acredito que existe a possibilidade de estar fazendo um pareamento também com Israel, lá do outro lado, e com outras pessoas que forem surgindo, né? Isso é possível. Então, assim, estou aqui aberto para que a gente possa estar construindo e recocriando tudo isso que a gente pensa às vezes que eu fiz isso, eu não fiz nada. Acho que a gente está bebendo de várias fontes e reconstruindo, co-construindo. Eu acho que isso é legal. Então, assim, passo a bola para o Cyberguru. Então, gente, eu vou agora procurar dar uma simplificada, porque gostaria que o Thiago daqui a pouco compartilhasse a tela para mostrar o documento que ele elaborou. E, obviamente, que a gente vai tecendo comentários em cima dele. Eu até já fiz alguns comentários. Meus amigos, pessoal, desculpa interromper. Tá bem complicado aqui por causa do barulho. Eu não vou conseguir dar a atenção que vocês merecem. Então eu vou me organizar para participar da próxima. Pode ser? Pode Tá bem. sim. Braz, muito obrigado pelo convite e um abraço para todos vocês aí, tá bem? E tenham uma boa reunião. Obrigado, Tiago. Obrigado. Valeu. Nós é que agradecemos. Valeu, Obrigado, tchau. PH. Valeu. Boa noite. Boa noite. Então, gente, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu ia fazer uma explicação um pouquinho mais alargada em função do PH, agora eu vou fazer menos, tá? Então é o seguinte: o documento que o Thiago fez, da forma como você colocou, querido, que eu achei muito apropriado, foi a partir da forma como você entende como você vai se engajar com alguma coisa, correto? Num plano tanto, digamos assim, orgânico quanto organizacional, né? A gente vai dar uma olhada nesse documento juntos daqui a pouquinho. Eu só quero lembrar que o que difere, digamos assim,
A forma pela qual qualquer projeto hoje na sociedade que nós conhecemos se desenvolve para a forma como nós estamos fazendo aqui é que na dinâmica do Rerê não só se valoriza, não só se valora, mas se valoriza a dimensão micro, a dimensão pessoal, a dimensão orgânica, interativa. Tá? Então, ou seja, é por isso que a gente fala aqui de pareamento, fala de parceria, por exemplo. Né? Porque parceria é uma palavra que está muito ligada ao paradigma organizacional. Vou fazer uma parceria, né, entre projetos X ou entre empresas, entre isso. E aqui, na verdade, a gente está indo muito além de uma parceria. Né? A gente está querendo gerar um pareamento, para gerar uma interface, um entrelaçamento, quer dizer, fazer a biomimética da natureza. Né? A natureza está sempre se entrelaçando, né? Está sempre se misturando, sempre gerando coisas novas, novas formas de vida. Né? Então, a ambição é essa. Né? Essa que é a ambição. E fazer isso e fazer isso em 3 dimensões. Numa dimensão da hiperlocalidade onde o Thiago se encontra, com a hiperlocalidade da onde o Braz se encontra, com a hiperlocalidade onde o Israel se encontra. Com as diferentes biorregiões, porque o Israel está numa biorregião, o Thiago está em outra e o Braz está em outra. Tanto as hiperlocalidades de vocês três quanto as biorregionalidades de vocês três faz parte do planeta, não é isso? Então a gente chama esse ambiente onde a gente consegue espelhar, certo? A gente consegue espelhar e parear as hiperlocalidades, as respectivas biorregionalidades de localidade. Ou seja, a gente está falando de uma dinâmica local. Ela não é unicamente o quê? Local. Porque se você parar para pensar bem, hoje no planeta nós temos o quê? Enquanto sociedades humanas. Nós temos o chamado desenvolvimento local, você já deve estar careca de ouvir falar, né? Que ele é territorialista, desenvolvimento local, e você tem toda uma infraestrutura macroeconômica global para cadeias produtivas, para você fazer transporte de produtos e serviços. Obviamente, toda essa cadeia está presente na Web 2, né? Na internet, essa internet massiva, que é a Web 2 que está aí fora. Correto? Mas repara, você não tem a ligação. Parece que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, correto? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Esse global, né? Digamos, esse global macroeconômico das megas cadeias produtivas, né? Dessa macroeconomia hiperconsumista, ela só tem um ponto de contato com você. Qual é? A sua capacidade de comprar produto. A sua capacidade de poder comprar, fazer compra no supermercado, pagar as contas. Esse é o único ponto de contato. Não tem 0 ponto de contato com a sua hiperlocalidade. 0 ponto de contato ainda com a sua biorregionalidade. 0. Nenhum. Então, é assim, você tem 2 instâncias. Então, por exemplo, lembra no último no último sync de pareamento, Braz e Thiago, que eu falei para dividir essa dinâmica em macro e micro? Né? Lembra que eu falei disso? Macro e micro? Então, por exemplo, a atuação da Associação PA Quilombo, do qual o Braz, nesse ano, está sendo presidente, né? É uma atuação institucional, é uma atuação macro, porque é uma organização, é uma instituição que opera dentro da lógica macro, certo? A PA Quilombo, como associação, consegue conversar com prefeituras, consegue conversar com o governo do Estado, consegue conversar com o governo federal, consegue conversar com ONGs. Vocês concordam comigo? Conversa com o macro, o organizacional, o institucional, conversa. E a lógica dessa conversa já está colocada. Vocês concordam comigo? Essa lógica já está colocada. Então, é bom vocês terem isso em mente. Essa lógica já está colocada. Você tem que jogar o jogo dela. Tem que saber jogar o jogo dessa lógica. Certo? Senão você não joga o jogo, você fica escanteio, né? Você só gastou dinheiro para abrir o CNPJ, certo? Mas se você não sabe jogar o jogo dessa lógica macro, fica elas por elas. Não é isso? Agora,
numa lógica micro, numa dinâmica micro, aí é que está a beleza da coisa. Não existe essas infraestruturas, sabe, de cadeias produtivas planetárias, de sistema bancário, de Banco Central, de Estado-nação, elas influenciam, com certeza absoluta, a sua existência na hiperlocalidade que você se encontra. Óbvio. Né? Elas influenciam. Né? Influenciam no sentido de você conseguir estar existindo onde você está. Certo? No sentido de você ter que ter o dinheiro para poder pagar as contas. Mas não significa dizer que não há espaço para você criar outras formas de lidar com essa captura. Né? A captura existe, mas como é que a gente cria espaço para criar essa captura? Começa em você percebendo que você não é um copo vazio, que você é um copo cheio. Começa percebendo que você é um ser complexo e não um canvas branco, com nada em cima. Começa você percebendo que você não é apenas um consumidor. Começa você percebendo que a cidadania não precisa, pode ser planetária, não precisa ser só local. Ou seja, começa você percebendo uma série de coisas que as pessoas no dia a dia foram formatadas, educadas, escolarizadas a não perceber. Certo? Então começa você fazendo detox de tudo isso. Né? Então essa dinâmica aqui, ela tem essa ambição. Ou seja, a ambição de que quando o Thiago está pareando com o Braz, tanto o Thiago quer compreender a OCA barra a hiperlocalidade e biorregionalidade onde a OCA se encontra, quanto o Braz quer entender o Thiago e a natureza das coisas, o planeta. Agora, vai ficar entre vocês dois? Não, porque a gente vai fazer essa dinâmica de uma forma aberta, open source. Significa dizer que o Israel que está chegando pode querer parear também. Né? Pode se espelhar e parear. Aí vai enriquecer ainda mais, porque vai estar incluindo, né? Já vai estar sinalizando, olha ouve essa, Israel, já vai estar sinalizando qual vai ser o próximo ciclo local que nós vamos fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, a gente começou com um ciclo local aonde o Braz se encontra, não é isso? Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. O Israel se envolvendo, a gente pode ir para outra chapada. A gente pode ir para uma outra hiperlocalidade, para uma outra biorregião. Ele começa a parear pelos pelos entre pessoas, no micro, começa a fazer parte dessa jornada livre-aprendente de como, sabe, de como compreender e entender. Aí, olha que interessante, tanto o projeto da OCA quanto o projeto da natureza das coisas, e eles vão estar curiosos para entender o seu projeto também. E nessa brincadeira, olha que legal, o espelhamento gera pareamento, que começa a gerar interfaces entre os projetos. Olha que lindo. Você começa a gerar interface, começa a tecer interface dos projetos com essa dinâmica complexa, entendeu? Entrelaçando o hiperlocal com o biorregional de uma forma local. Né? Bem, eu não sei se essa explicação eu mais confundi do que... Espero que não tenha confundido. Às vezes confundir é bom também, né? Mas eu tenho mais confundido do que tenha explicado. Mas a ideia é para vocês perceberem que o ciclo local, a desculpa do ciclo local é a gente mapear por onde nós vamos fazer a caravana. Essa é uma desculpa boa. Né? Mas, na realidade, o que a gente está querendo gerar é uma das consolidações que o RE quer gerar esse ano, que é matriciar um primeiro blueprint Web3 gerativo. Que é isso? Que é a tese, inclusive, de exploração da natureza das coisas. O Thiago vai explicar isso melhor. Ou seja, de como você gera, como é que você gera desenvolvimento local de uma forma complexa a partir de paradigmas onde valorizam a retomada, né, da sua capacidade de se agenciar entre e para com pessoas, né, peer-to-peer, não é isso? Dentro de uma dinâmica de rede, uma dinâmica de animação em rede, correto? E aí, essa dinâmica, gente, ela vai conversar com o velho mundo, tá? Ou seja, essa dinâmica, aí que tem o hibridismo do Herrera, né? Essa dinâmica, ela vai conversar com o macro,
da atuação macro da Associação PA Quilombo. Essa dinâmica vai começar com a atuação macro da universidade que o Tiago listou. Vai conversar com as atuações macros, com o que está colocado, a lógica colocada, mas ela não vai se render às mesmas. Você entende o que eu estou falando? O que eu quero dizer com se render? Ou seja, só dá para fazer um projeto como a OCA, um projeto como a Natureza das Coisas, só vai para frente, né, se entrar em algum edital do governo, seja municipal, estadual, federal, ou se tiver um patrocinador, alguém investindo, colocando dinheiro. Mas assim, ou agora na Web3, só se você participar de uma rodada de financiamento quadrático para você poder acessar a cripto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente sim vai incluir a Web3, que é uma novidade nesse sentido, mas não vamos ficar restrito a isso. Não vamos ficar restrito ao financiamento regenerativo, né, usando cripto. Né? Nós vamos ampliar, vamos usar o que nós já temos naturalmente, que são as nossas complexidades. Pegaram até aí, galera? Porque a partir daqui, eu vou pedir para o Thiago compartilhar a tela, ele vai passar a visão dele do que vai ser essa jornada do Tabras, o que vai ser essa jornada livre aprendente entre vocês dois, entre você, Thiago, e o Braz, né? Que está aberta para que o Jael, para que o Gustavo, para que o Pablo, enfim, todo mundo possa parear e chegar junto, correto? E que vai servir de base para a gente começar a matriciar um novo blueprint para o Rerê, um novo blueprint Web3 regenerativo, Web3 Regen, correto? Que diz respeito a gerar riquezas de uma forma complexa, de uma forma de geração profunda, a partir do P2P, a partir de redes, correto? E a partir da dinâmica de geração de piscinas comuns de recursos compartilhados. Bem, é isso, gente. Desculpa se eu compliquei o meio de campo. Eu queria dar um contexto para vocês entenderem que o que nós estamos fazendo aqui é muito sério e, ao mesmo tempo, é muito divertido. Tá? É sério, mas é super divertido. Porque é lúdico, é novo, é fresco. Tá? Você não vê as pessoas fazendo isso aí fora. Tá? A gente está resgatando economias políticas antigas, tá? Nessa dinâmica aqui, que é o caso da piscina comum de recursos compartilháveis do Rei, né? Que é baseado na cultura aborígene australiana, que eu já falei para vocês. Bem, então, gente, é isso. Eu iria fazer uma rodadazinha de apreciação, mas não vou fazer, eu vou passar direto para você, Thiago. Manda ver, querido, vai daí para frente, compartilha a tela, vamos embora. O que ele vai mostrar para a gente aí vai ser o que ele entende que vai ser essa exploração entre ele e o Braz, tá? Só numa dinâmica micro e macro. A gente vai comentando ao longo do processo. Manda ver, Thiago. Deixa eu só encontrar aqui. E achei. Estão vendo aí já? Sim, sim. Manda. Beleza. Vou olhar para cá porque o monitor aqui é maior e fica melhor de ler as coisas. Mas como o Vini falou, deixa eu até aumentar aqui também para vocês ficar melhor a. Opa, misturar aqui mais fácil. Tá dando para ler aí? Ok. Tá ótimo. Como o Vini falou, essa foi só assim, uma coisa que eu fiz baseada nas vozes da minha cabeça, enquanto a gente, da forma como a gente fala hoje em dia, mas talvez nem seja nenhum tipo de documento que a regeneradora, ou enfim, que o RE como protocolo cultural absorve, mas eu tentei colocar em termos que eu já conheço, né, num processo que eu já conheço, que é como se fosse uma proposta de caminho, né? Então, a ideia, né, dentro de tudo que a gente conversou, dentro de tudo que desse pareamento com o Brás, né, é fazer primeiro fazer essa contextualização ali da onde o Brás está inserido, da onde a Oca está inserida, né, e fazer um estudo quase que sociológico, barra antropológico, sobre a importância e os papéis, né, históricos, ambientais, sociais e econômicos que fazem parte da região ali para a gente
entender, né? Eu acho que falando dessa dinâmica de sistemas complexos, de redes complexas, a gente tem que. Não adianta nunca a gente vir com uma mentalidade que não está não está sincronizada com um contexto local, hiperlocal, vai ser como tentar plantar uma semente de. Hoje em dia é difícil, né? Porque já tem tanto híbrido, tanto semente adaptada, mas como tentar plantar uma semente de deserto, tentar plantar numa floresta tropical, né? Então, a chance de você ser bem-sucedido é raro, se não nula, né? Então, e aí fazer essa conexão com sustentabilidade do processo, né? Entender como que é hoje, né? Contextualizar hoje, contextualizar onde que se quer chegar, né? Essa questão do desenvolvimento local e também como que a gente vai encaixar, como que a gente pode encaixar inovação, tecnologia, cibernética dentro disso tudo, né? Tentando tornar essa conversa, esse pareamento todo em coisas tangíveis e que a gente possa mensurar, não só no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo também, para a gente ter esse viés mais, vamos falar assim, científico ou mais. E até por isso que eu não coloquei muita coisa de complexidade, muita coisa de redes aqui, apesar de estar por trás das coisas que eu coloquei, tá por trás disso tudo aqui. Tá? Então essas coisas também estão, mas tentei deixar de uma forma mais digerível, né? Então tentar fazer um diagnóstico ali, entender qual que é o papel das coisas que o Brás falou, como né, os plantios, as cadeias produtivas, os outros atores que tem ali, e também fazer ali, por exemplo, alguns cenários para a gente tentar entender qual que é o impacto que uma ação de turismo ambiental e arte ali no local, né, no hiperlocal, ou local, vão ter tanto localmente quanto no global, né? E aí a gente mensurar isso para a gente poder tentar entender melhorias, otimizações, dores, sentimentos, né? A gente falar quando a gente fala de arte, quando a gente fala de cultura, a gente está falando muito de não só de dados, né? Não só de números, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de experiência, né? Então, por exemplo, a gente poderia. Isso aqui, a metodologia é uma coisa bastante genérica, assim, que foi o que tipo, o que já existe e que eu pensei, mas é aquilo que eu falei no começo, né? Totalmente flexível, principalmente pensando no contexto de um protocolo cultural como o RE, né? Para a gente adaptar ou até mesmo riscar isso aqui e fazer num formato que a gente consiga fazer um registro de protocolo cultural e poder colocar isso, por exemplo, a gente tentou eu tenho a parceria com a Goretti lá de Sci Journals, para a gente poder depois colocar, por exemplo, artigo científico que está lá no fundo, está lá na frente, aqui para baixo, de colocar isso em artigos que possam ser depois artigos, em primeiro lugar, por exemplo, no Mirror, que podem ser mintados, mas também artigo científico que pode ser publicado numa revista e depois ser utilizado por outros nós dessa rede, por outras pessoas, por outras organizações lá na frente, né? Então, o que eu pensei mais aqui, Vini, foi até fazer algo semelhante a Elinor Ostrom, quando ela fazia aqueles trabalhos com comunidades que dividiam alguns bens comuns e tinham que fazer esse design, né, dos princípios de um bem comum. Então, a gente também trabalhar entre tentar entender como é que é essa interface da Elinor Ostrom com os commons e dos princípios também do ReRe, né, como eu ainda preciso me apropriar mais desse conhecimento também para poder contribuir. Alguns outros detalhes aqui da parte econômica, tentar entender
né, a viabilidade econômica das coisas, das atividades que forem, por exemplo, mapeadas e definidas como que vão ser feitas, e depois fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje em dia, que é pegar e fazer a modelagem, né, baseada em agentes ali das redes complexas, dessas interações, assim, para a gente entender, né, antes mesmo até de aderir a uma solução, vamos falar assim, entender quais que são os possíveis impactos, né? E por mais que isso seja legal de fazer, ele nunca vai cobrir tudo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não quero estender muito qualquer coisa, me corta aí, ouvindo. Mas é uma coisa imprevisível, né? Que poderia ter simulado o dia de hoje de várias maneiras, mas não poderia ter simulado a ocorrência ah, dessa sincronização, por exemplo, quando o Vini me mandou mensagem, fazia poucos minutos que eu tinha mandado mensagem para o Brás e estava falando com uma pessoa sobre o livro que eu estou me propondo a escrever, que tem a ver com essa história da abundância, desses movimentos colaborativos e tudo mais. Estava falando com uma pessoa sobre isso para procurar uma editora. E aí o Vini mandou mensagem e bem na hora da nossa sincronização, a Amazon me entregou o livro, que foi o que eu mostrei aqui na hora. Então, não teria isso, por mais que eu conseguisse modelar um cenário para o dia de hoje, provavelmente não ia sair isso como resultado ou sairia alguma coisa talvez próxima, né? E aí, no final, alguns entregáveis aqui, foi uma das coisas que eu falei, que é a publicação de artigos, que aí seriam artigos colaborativos, né? Não seriam artigos meus, ou da natureza das coisas, seriam artigos do próprio Brás, artigos de todo mundo que participar, né? Um relatório, entre aspas, técnicos com o que for, com esse processo que a gente for construindo aqui, fazendo anotações e fazendo essa observação participante para a gente ter essa documentação, né? E um plano estratégico, nem sei se é a palavra aqui, depois tem que ver todos os comentários aqui do Vini, mas é, eu até gosto de estratégia, né? Principalmente pensando no Silvio Meira, que quando ele fala bastante, a gente pode aprofundar nisso. Mas a gente tentar entender melhor essa questão da agroecologia, turismo, da arte, alguns detalhes aqui que o Vini colocou, mas aqui foi algumas fases propostas, né? Levantamento, um diagnóstico. O que a gente está fazendo agora, para mim, seria um diagnóstico inicial, depois aprofundar esse diagnóstico, né, usar esse diagnóstico para a gente poder fazer uma análise, uma construção desses cenários e tentar entender por onde que a gente começa fazendo ali os pilotos, o multipareamento com esses outros atores que a gente falou aqui, né, o Florestas do Gustavo, a Greenpeal, Ecoindústria Modular, que eu sempre confundo na minha cabeça, mas eu vou aprender. E aí considerar algumas coisas que a gente já falou, né, como parceria com a Federal do Mato Grosso, outros centros de pesquisa, para algum apoio metodológico, alguma outra coisa. Tecnologias abertas, pensando no White Hat, né? E até, se for o caso, depois ir atrás de programas de fomento e financiamento, como o próprio financiamento coletivo, o Bitcoin e tudo mais, o Greenpeal e tudo mais, para a gente apoiar os trabalhos que vão ser feitos na OCA, principalmente, né? Principalmente coisas que forem intensivos em recursos, né? Então, se for, eu lembro que a gente tinha falado alguma coisa sobre captação de água e tudo mais, né? E são coisas que são intensivas, né? Então, você vai fazer uma captação de água da chuva, a gente vai precisar de recursos financeiros para poder fazer, comprar uma caixa d'água, fazer o encanamento que vai levar a água do telhado da casa onde está o brás até a caixa d'água,
depois você vai precisar de uma bomba para poder fazer irrigação de horta. Então, todas essas coisas precisam de recursos, né? Então, a gente precisa entender e mapear isso, que eu acho que o pessoal até da própria ecoindústria modular está bem mais à frente disso do que nós nessa questão de orçamento, de planejamento e de design desses tipos de iniciativas. Acho que é isso. Legal. Agora eu vou fazer uma destilação com vocês aqui, tá? Vamos destilar um pouquinho isso Uhum, aí. Esse geralzão que o Thiago deu é o geralzão que faz sentido, certo? É aquele geralzão da, do, do mais amplo para o mais específico, certo? Você olha o geral e você uhum, funila, né? Funila para o específico. Essa é a forma de operar no macro, tá? Onde estão as organizações, as instituições, as universidades, as empresas, estão todas aí, os governos estão todos aí, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte: muitas coisas que o Thiago já falou já estão acontecendo. Ou seja, o que eu estou uhum, querendo dizer? Por exemplo, o Braz, o projeto, a OCA, já participou da primeira rodada de financiamento quadrático aqui do Brasil, né, ligada à Web3, ligada a financiamento gerativo, a Web3 DeFi. Então, não que a gente vai preparar a OCA para chegar lá, não, ela já está fazendo parte, já está nesse uhum, contexto. Então, essa dinâmica já está engatada através da Greenpeace Brasil, né? Todo o conhecimento que a ecoindústria modular conseguiu sintetizar ao longo de anos, o trabalho que eles estão fazendo para levar tecnologias livres para essa apropriação, já vem acontecendo, já tem pilotos rodando em várias partes do Brasil. Isso quer dizer que dá para rodar um piloto aí também, ou seja, dá para já pegar o trabalho que se deseja fazer com a OCA e pegar o piloto deles, pegar, né, a forma como eles vêm fazendo e a gente fazer. O que eu estou querendo dizer com isso, Thiago, é que o Rerê, da forma como ele vem sendo animado em rede, né, ele gera uma constante, ele gera constantemente todo tipo de inteligência coletiva, entendeu? Inteligência coletiva de projetos, de empreendimentos, de ideias que estão em estágios diferentes, né? Só que como o Rerê trabalha, né, com essas três dimensões, o hiperlocal, o biorregional e o local, e a ideia toda é espelhar, parear, interfacear e entrelaçar, né? Ah, o nosso ponto de partida não é o ponto de partida que está estruturado aí, entendeu o que eu estou falando? Ou uhum. seja, o ponto de partida já é a partir do que já existe, né? Que já está conectado à cocriação do Rerê, né? O que já está acontecendo com a própria Orca, o que já está acontecendo com a própria natureza das coisas. Né? Esse é o ponto de partida. Aonde o ponto de Sim. partida é tanto você compreender a Orca quanto o Braz entender a natureza das coisas. Uma dinâmica de mutualidade. E, uma vez isso se espelhando para o Israel, né, a mesma coisa, ele vai querer parear. E aí a gente vai incluir, né, o Israel nessa jornada, nessa dinâmica mutualística, de mútuo aprendizado entre as pessoas, entre os pares, entre os peers, correto? Que é a dinâmica micro. Lembrando que no mundo que nós estamos aqui, que nós existimos, gente, tudo é feito através de dinâmicas, de processos, desculpa, organizacionais e institucionais. Ou seja, tudo. Você sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que ter um CN. Você, no mínimo, tem que ter um CPF. No mínimo, você tem que ter uma Se identidade. você quiser existir. Para existir, exatamente. E aí, para você poder fazer qualquer negócio, seja negócio privado, entre o privado e o público, perdão, e o governamental, você precisa ter um CNPJ, certo? Ou seja, então tudo é feito de forma organizacional e de forma institucional. O que nós estamos trilhando aqui é justamente explorar a nossa imensa potencialidade, por sermos seres complexos, por sermos seres
repletos de todo tipo de recurso, abundante, empático, condicionado, tá? De que forma a gente consegue se aproximar, olha só, se espelhar, parear, gerar interface e entrelaçar, nos entrelaçar, a ponto de entrelaçar os nossos projetos numa dimensão hiperlocal, biorregional e local. Deu para entender? Então, a singularidade, o inédito do Rerê nesse sentido está aí. Tá? Ou seja, ele não quer depender da lógica existente aí fora. Ele não tá, o Rerê não ignora a lógica, tá, gente? O Rerê não está ignorando a existência da lógica. A gente só quer conversar com essa lógica de uma forma híbrida e diferente. Ou seja, a gente quer depender menos dela para interdepender mais entre a gente. Vou falar de novo. Depender menos dela para interdepender mais entre os pares, certo? Entre os projetos, para que a gente possa, através das piscinas comuns de recursos compartilhados de cada projeto, visualizar quais são os recursos abundantes, separados e condicionados de cada um, para que faça a mesma dinâmica que nós estamos fazendo aqui agora, né? Espelhamento, pareamento, entendeu? Para poder fazer todo tipo de acesso, para depender menos da lógica que está colocada. Vou falar de novo, depender menos. E a gente começar a interdepender mais entre a gente. Isso ficou claro? Isso fica claro, gente? Sim, para mim. Sim, para mim está claro também. Bem interessante. Para interdepender mais. Porque, repara, eu não sei o quanto o Real está ligado nisso, mas eu acho que o Thiago está e o Braz também, mas por exemplo, o que chamam o mercado de cripto de Web3, mas vocês sabem que não é, né? Porque o mercado de cripto... Isso, tranquilo. Ele depende dos primitivos tecnológicos e culturais da Web2. Então, o máximo é 2.5, né? E mesmo assim, é só baseado no monetarismo, especulação, como se fosse uma bolsa de valores. Correto? Então, assim, é isso que eu estou querendo dizer, gente. Então, nesse sentido, Thiago, fazendo aqui a digressão, né, fazendo aqui a destilação, né, do que você apresentou, querido, eu queria primeiro ler, se você puder destacar ao lado aí as coisas que eu anotei aí do lado. A primeira coisa aí é o quê? Vai lá, bota o primeiro para ver. Em vez de sustentabilidade, o que eu escrevi aí? Regeneração profunda. Vocês entendem? A regeneração profunda é um dos paradigmas do Rerê. Não é isso? O Rerê tem 8 paradigmas. O que é a regeneração profunda? Vai ter várias respostas, vocês concordam? A regeneração profunda, o Jael vai entender de uma forma, o Tiago vai entender de outra, né? O Braz vai entender de outra. Né? E é exatamente essa diversidade de entendimentos, né, que essas duas palavrinhas juntas provocam, que já é por si só a regeneração profunda. Ou seja, qual é o entendimento que você tem hoje de regeneração profunda? Ou qual é o não entendimento que você tem hoje de regeneração profunda? Porque aí você vai ficar curioso para ter algum entendimento, certo? Então, o fato de você se abrir para se espelhar e querer ter um entendimento conceitual, prático e pragmático, né, do que é o paradigma da geração profunda, já é em si a própria exploração. Entendeu? E por que a gente está falando de sustentabilidade? Porque a sustentabilidade está completamente capturada pela sociedade. Ela está capturada pelas macronarrativas, né? De governos, de corporações, etc. Nós estamos falando do paradigma da geração profunda, que diz respeito a nós mesmos nos percebermos complexos, nós mesmos nos percebermos como parte integrante da natureza, nós mesmos percebemos o quanto nós vivemos numa sociedade altamente parasitada, né? Por todo tipo de antagonismo, né? Por todo tipo parasitada pelo egocentrismo de todo mundo, parasitada, enfim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Parasitada por todo tipo de guerra fria, guerra quente, permanentemente, né? E a Web2, ela estimula isso, você sabe, né? Os algoritmos da Web2 só estimula a constante guerra fria e guerra quente entre as pessoas, né? E estimula que você seja o centro do seu universo. Certo? Você seja a referência de tudo para você e para os outros, né? Que é uma loucura. Mas esse é o tipo de estímulo que a Web2 gera, né? Através das mídias sociais, né? Através do sistema de busca, etc.
Bem, então vamos lá. Regeneração profunda. O que mais que botou aí na sequência? Desenvolvimento local, é, por co-desenvolvimento local. Agora, colocando assim, dá para entender com o desenvolvimento local? Uhum. Vocês conseguem perceber como é que isso difere pra caramba da narrativa, da macronarrativa oficial do desenvolvimento local, né? Sendo apoiado por infraestruturas globais, planetárias, né? De editais de governo ou do Uhum. Banco Interamericano. Você sabe o que eu estou falando, né? Enfim, é completamente diferente. Não, são coisas muito distintas, né? Qual é o próximo favor, Tiago? Ao invés de inovação, inovação disruptiva. Existem dois tipos de inovação, galera: a inovação incremental e a inovação disruptiva, correto? O que é uma inovação incremental? É quando você, por exemplo, lança um update do seu aplicativo, tá? Você lança um update do aplicativo que você está usando, é uma inovação incremental. Ela não está fazendo nenhum tipo de disrupção, né? Já a inovação disruptiva, ela cria todo um outro espaço, todo um outro ambiente de criação, ou que as pessoas ficam sem chão. De certa forma, ou de muitas formas, a IA, que está aí fora, ela é uma inovação disruptiva, porque ela está criando a possibilidade desses espaços, correto? E esse blueprint que a gente quer gerar é uma inovação disruptiva. Esse blueprint da gente empreender de forma complexa, certo? Empreender de forma interativa, de forma espelhada, né? De forma baseado na experiência da lógica da abundância, fazendo o resgate da economia política das piscinas comuns dos australianos, é uma inovação disruptiva. Então, é o que nós estamos nos propondo a fazer aqui. Segue aí, por favor, Tiago. Aí aqui, onde está a avaliação da sustentabilidade econômica dessas cadeias produtivas, o comentário é do potencial econômico a partir da cadeia de valor hiperlocal barra biorregional existente espelhada com outras de outras hiperlocalidades, biorregionalidades. Deu para entender também, gente? Sim. O Lexo, eu acho que o Lexo está começando a ser apropriado, né? Esse léxico, né? Como é que isso difere pra caramba, né? Ou seja, qual é quando a gente fala de potencial econômico aí, Thiago, que a gente vai estar olhando para isso, olhando para as diferentes economias políticas que existem hoje no planeta. A gente não vai estar olhando só para uma economia política, né? E quando a gente fala da cadeia de valor, qual é a cadeia de valor que o Braz conseguiu gerar hiperlocalmente e biorregionalmente? Como é que essa cadeia de valor, né, que é uma cadeia de pessoas, né, de dinâmicas relacionais interativas dessas pessoas, se espelha com a cadeia de valor que Israel gera na região que ele mora, na hiperlocalidade, na biorregião que ele mora, onde você também está, Thiago, entendeu? Então, a gente vai estar fazendo esse tipo de exercício. Pode continuar, querido. Beleza. Aqui onde está do impacto do turismo ambiental e da arte na economia local. Aqui eu não sei se é para substituir ou se é para complementar, mas o Vai, comentário Lê. é para entender de que forma a Oca Terra Vila Local, em conjunto com a Associação Pia Quilombo, consegue matriciar e dinamizar uma proposta de turismo regenerativo baseado no conceito de arte-floresta. Percebe a diferença? Ou seja, Profundo. eu sei que o que você colocou aí foi pro forma, tá, Thiago? Eu sei Uhum, disso. Foi pro forma. Mas eu peguei esse pro forma, que é o genérico, o genericão, não é isso? E falei, uhum. não, nós estamos falando de uma coisa que tem afeto aqui, está sendo afetada. É uma coisa que tem afeto, entendeu? Essa dinâmica interativa que a gente está fazendo no plano micro, né, entre para com pessoas, ela é baseada numa economia de afetos também. Então a gente está Uhum. falando de afeto aí. E esse afeto é a partir da essência da proposta de valor da Oca Terra Vila Local. Então eu quis que isso tivesse refletido aí. Agora, Legal.
Essa é uma ida só, né? Essa é uma perna só, certo, Thiago? Qual é a perna de Uhum. volta? Aí eu vou te perguntar, qual é a perna de volta para a natureza das coisas? Boa pergunta. Qual é a Exige uma perna boa de volta? resposta. Qual é a perna de volta, né? Qual é a reciprocidade? Qual é o mutualismo que tem aí? A gente Uhum. vai estar fazendo esse movimento, mas o que que esse movimento vai alimentar de volta? Qual é o feedback interativo que ele vai fazer para a natureza das coisas? E que não vai ficar restrito à natureza das coisas, porque se o Uhum. Israel quiser se espelhar, né, e parear, também vai incluir o Israel e o projeto dele, né? Mas vamos ficar entre vocês dois por enquanto. Não precisa responder agora, não. Eu não queria deixar. Uhum. Mas Não, é eu só para fazer entendi. um reflexo. Só para fazer um Beleza. reflexo, tá? Que é importante. Porque tudo nessa dinâmica entre vocês dois, esse pareamento, essa jornada livre de aprendizado, para ambos se conhecerem e conhecerem os respectivos projetos, é de uma forma recíproca e mutualística, tá? Então, não é que você está fazendo um trabalho para, entende o que eu estou Uhum. falando? Para a Sim. Oca, ou que o Braz está fazendo um trabalho para a natureza, não. Repara, gente, é o famoso É com, in between, né? Por entre, é o within, é o por com. entre, é a dinâmica mutualística, é as duas coisas se mutuamente disponibilizando, se acessando entende o que eu estou falando, né? E gerando Uhum. a possibilidade de interfaceamento e entrelaçamento. Um mergulhando no pensar do No, outro, né? exatamente, Braz. Exatamente, querido. Exatamente. Mas beleza, vamos seguir aí. Beleza. Aqui, entrevistas com agricultores, artesãos, empreendedores turísticos e associações locais. E o comentário é para entender de que forma a OCA. Não, desculpa, esse já foi. Aqui. Mais cultura indígena hiperlocal barra biorregional. Muito importante, né? Com certeza absoluta. Mas aí, no caso, não é nem entrevista, eu ia escrever isso aí. Hum, Aí, no caso, vão ser, vão ser sync-ups, né? Vão ser conversas, vão sim. ser diálogos, vão ser contação de história, correto? Uhum. Vai ser storytelling, vai ser um monte de coisa. A gente não é basicamente, a gente não vai fazer exatamente uma entrevista, né? Mas estou falando que vão ser Sim. dinâmicas bem, bem diferentes nesse sentido, né? Um dedo de Dinâmicas prosa. interagentes. Isso, Ou dedo dinâmicas de prosa. interagentes. Dedo de prosa, muito bom. Bom, né? Dedo de prosa. Dedo de prosa é maravilhoso. Então, continua aí. Tem mais alguma coisa? Mais alguma nota que eu fiz? Eu não sei, não estou lembrado. Que Ah, tem. além Vai do lá. trocar do grupo do cluster. Porque você está falando de uma dinâmica de rede, né? Não de organização. Uhum. E no lugar de reuniões, syncaps. É. Bem, eu ia fazer mais coisa, mas não deu Ah, tempo, tá? Mas eu acho e que aqui também, ecoindústria. é, aí é com a indústria modular, né? Mas, de qualquer maneira, eu só quis ilustrar para vocês a diferença de uma abordagem convencional, de uma abordagem de funil, né, convencional, pro forma, genérica, que é o que o Thiago botou aí, que é o que ele conhece, que é o que ele foi, Uhum. digamos, formatado, formado, educacionalmente, enfim, para poder fazer, para o que a gente está querendo fazer na dinâmica do Rê, tá? Que parte de uma perspectiva de uma perspectiva de um fazer complexo entre e para com pessoas, né? Leva em consideração a hiperlocalidade de cada um, leva em consideração visualizar essa biorregionalidade, ver suas diferenças, né? Ver como é que ela opera no plano local, né? Com as suas estranhezas, etc. Né? Para a gente poder estar aí co-criando, gente. Aí eu vou falar um termozinho bacana, superestruturas locais, tá? Ou seja, essas superestruturas locais,
elas são todas tecidas, vou falar de novo, a palavra é essa, elas são todas tecidas na base do entremeamento de micronarrativas, tá? Entre para com pessoas. Os projetos, eles vêm a reboque disso, percebem? Uhum. Os projetos, eles vêm a reboque desse entremeamento de micronarrativas entre para com pessoas nas mais diversas hiperlocalidades e hiperregiões de uma forma local. Esse é o blueprint Web3 gerativo que a gente ambiciona esse ano através de simples locais, né? Matriciar. Será que a gente consegue? Isso aí, Gary. Já estamos conseguindo, né, Thiago? Já estamos conseguindo. Estamos conseguindo, exatamente. Agora, Estamos como é tecendo. que isso é feito? Como é que isso vai ser feito? Evidentemente que não dá para eu, Vinícius, estar presente. Imagina, hoje nós temos um SIC local acontecendo com dois espelhamentos e pareamentos, né? Basicamente você, né, Thiago, e o Gustavo Gonçalves. Uhum. Isso sozinho já está dando. Mas como é o primeiro, né? Tem que estar presente, tem que estar fazendo a facilitação cultural. Mas a ideia é que vocês dois pareiem, vocês dois usem ali o Telegram do Rerê para dar visibilidade para os syncaps que vocês vão fazer, para mutuamente conhecer, né, ambos os projetos, né, entender é, qual vai ser a primeira exploração, materialização que vocês vão fazer junto, a partir do momento que vocês já perceberam que já compreenderam minimamente a realidade do outro, né? Estão de fato espelhados, perdão, estão de fato pareados, né? Para aí sim, dentro do que você expôs aí começar a entender, né, qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo passo que a gente vai dar, correto? E sempre entendendo que essa dinâmica de forma híbrida tem como conversar com o ecossistema macro no entorno, né? O macro da Associação Pé Quilombo, o macro das universidades. Você sabe o que eu estou falando, da lógica das macronarrativas, Uhum. né? Esse macro organizacional institucional. Galera, eu não quero estender muito porque nós já ficamos bastante tempo aqui. Então eu queria agora fazer uma rodadazinha de apreciação para sentir de cada um de vocês o quanto vocês se apropriaram, né, do que nós evoluímos hoje aqui, na nosso multiálogo aqui, nenhum diálogo, né, nosso multiálogo aqui, correto? E para a gente já poder partir para o check-out. Então, começando aí pelo Israel. Israel, vou começar por você, querido. O que deu para entender, o que não deu para entender, o que ficou perdido, o que não ficou. Fica à vontade aí para fazer sua apreciação e check-out. Pô, valeu. Eu estava aqui observando, assim, apreciando, né, as ideias sendo organizadas, né? E isso para mim está sendo bem interessante, assim, está me fazendo pensar bastante sobre o meu projeto, refletir, né, como é que eu também, de alguma forma, estou organizando também, né, na minha mente aqui as possibilidades, né, visualizando, assim, esse esqueleto aí, né, de como as propostas estão se desenrolando. Para mim está sendo bem interessante, assim, me faz repensar vários pontos, né? E, e é isso. Eu estou entendendo melhor essa abordagem aí também, esses parênteses aí que o Vini abriu. Foi bem a estiga, né? Mesmo você é, a, a entrar em contato com essas esferas, né? Esses planos aí que se comunicam. E eu estou vendo assim que são barreiras que são rompidas, né? E para despertar um potencial que está latente aí e que, na verdade, se comunica com um ideal de regeneração, né? E isso nada mais forte, né, do que a, a resiliência, né? Quando a gente pensa nas tecnologias ancestrais, nas civilizações que já tiveram aqui que já pô, quantos avanços, né, ficaram para trás e a possibilidade de expandir, né, de fomentando é, desde as micro-regiões, né, mas se conectando aí com todo o potencial de uma comunidade aí que tá passando a se comunicar, né, a compartilhar, a navegar uns pelos pensamentos dos outros
é realmente muito potente, assim, tô feliz aí de estar aprendendo cada vez um pouquinho mais, né? E é isso aí, é bem interessante, tanto o papel aí do Thiago nessa organização toda e essa verificação, análise aí, e que se comunica com o ideal aí do Braz de estar reerguendo aí, ou sanando, né, demandas aí de uma comunidade, né? Eu acho bem interessante isso quando consegue atingir a comunidade, né? Não tem a regeneração pessoal, a regeneração dos próprios ideais, dos projetos, mas quanto mais abre a comunicação, mais a potência é maior, o potencial é maior. E isso aí, para mim, está sendo incrível. Assim, então eu fico assim, impressionado assim, com, né, o desenrolar das coisas aí. Só tenho a agradecer aí, estar participando e é isso. Vou aprender para poder organizar minhas ideias também, apresentar meu projeto de uma maneira consistente. E tudo vai se transformando assim. E cada vez eu visualizo melhor, né, aquilo onde trabalhar, onde canalizar a energia de uma forma mais eficiente, né, que tem um impacto, né, que tenha dentro da, como aquela gotinha cai na água, né, que consiga ir longe, essa irradiação, assim, né, que consiga se comunicar aí com todas as esferas possíveis. Valeu demais. Né? Maravilha. Tiago, vamos te ouvir agora, querido. Sua apreciação e check-out. Beleza. Não, acho que cada sync-up desse é um aprendizado, né? Mesmo, principalmente quanto mais a gente fica inserido, embedado nesse mundo Web 2 e, né, da internet, da lógica das redes sociais, né, das mídias sociais e não das redes sociais, é mais difícil a gente fazer esse exercício muitas vezes, né, de sair e começar a pensar de outras maneiras, né? Então acho que é um exercício sempre muito importante e cada vez mais importante, na verdade, para a gente praticar, para a gente não se deixar levar só pela dinâmica ali do paradigma convencional, né? Então acho que é mais uma sessão de muito aprendizado, mais uma sessão de poder praticar a ouvida, a escuta ativa, né? De poder realmente não só de tentar ser um livre aprendente, igual o Augusto de Franco fala, e, e poder aplicar isso. E feliz também por ter conseguido, né, caminhar nesse sentido de usar melhor o que a gente está, o protocolo cultural que a gente está com o RE para poder contribuir também com a OCA e com o próprio RE, né? Eu acho que cada pareamento desse, né, contribui para que mais pessoas cheguem junto, igual a Israel, que tenha mais clareza. Então, acho que ser cobaia nesse sentido é bacana, porque a gente pode agregar muito valor para os outros projetos, né? Então, acho que é bacana demais. E aí saio cansado, porque é sexta-feira, mas saio com muitas minhocas na cabeça para o final de semana e para refletir sobre a forma como eu tinha feito e a forma né, que eu poderia ter feito com as discussões que a gente teve aqui, com os feedbacks aí do Brás, do Israel e do Vinícius. É isso. Maravilha. Antes da gente finalizar com você, querido, Braz, com a sua apreciação de check-out, só lembrando de que vai chegar o momento que eu vou largar a mão de vocês dois, tá? Vou largar a mão sua, vou largar, e vocês dois vão de fato parear e vão começar a fazer essa exploração. Importantíssimo deixar ela super visível, tá? Para que todo e qualquer, não só o Israel, mas toda e qualquer pessoa que esteja chegando, interagindo no Herê,
possa chegar junto, possa entender, possa compreender, possa fazer parte. Não significa dizer que eu não vou chegar junto, vocês me conhecem, eu vou acabar chegando junto, não constantemente em uma ou outra, etc. Mas é isso, tá, gente? É como andar de bicicleta, ou aprender a andar, tá? Então, é como se nós estivéssemos engateando aqui, começando a engatinhar para aprender a andar, certo? Porque nós fomos ceifados, né? Da percepção e do entendimento das nossas respectivas complexidades, né? Então, nós estamos resgatando essa complexidade, né? E aí tipo assim, a gente voltar a aprender a andar, né? A engatinhar e andar, entendeu? É basicamente isso, né? Mas eu tenho certeza que vocês dois, de fato, começando a interagir, começando de fato a parear, vocês vão ver que tem um mundo de coisas para vocês mutuamente explorarem juntos, né? E o registro disso é importante, tá, gente? O registro disso é importante, seja usando a IA gerativa daqui, né? Seja vocês próprios fazendo a colheita depois, etc. Tudo isso é importante, né? Porque é uma dinâmica estigmérgica, né? Que nem das formigas. Então, quanto mais, sabe, quantos mais traços estigmérgicos vocês deixarem, mais vai atrair mais formigas, mais pessoas interessadas, né? Então, isso é muito importante, tá bom? E passo para você, Braz. Fica à vontade para a sua apreciação e check-out, querido. Gratidão. Pois é, né? Depois de tantas falas bonitas, assim, o repertório fica curto, né? Mas aproveitando todas as deixas, eu estava aqui observando que a minha semana ela foi desafiadora, né? E na quarta-feira surgiram assim um tanto de coisas para que talvez eu pudesse desistir de participar do nosso bate-papo lá com a Greenpeal, né? Eu falei, cara, e agora? Como é que eu faço? Daí, por fim, a gente conversou, falou, e falamos exatamente não. Praticamente falamos isso que nós falamos aqui, né? Da, da expansão, né? O quão é importante a expansão ao invés da retração, né? Então, não adianta eu saber que o piqui tem espinho que eu não posso mastigar ele como se estivesse comendo uma castanha. Se eu não passar essa informação para o outro vai fazer isso e vai ter um acidente trágico, porque aqueles espinhos são terríveis. Então, tanto para a coisa que é fluente ou que é positiva, quanto para que é negativa. Então, a gente está focando num rumo, né? Eu acho bem interessante essa história do rumo, né? Que é uma rota muito fantástico, porque a gente começa a perceber que aquilo que o Vini comentou a respeito de como é que eu vejo hoje o que está imposto na nossa macro sociedade, na nossa macroeconomia, né? Então, como é que eu ressignifico tudo isso para eu poder ir afunilando o objetivo? Acho que está muito claro isso, que foi a fala do Israel, né? Ele está observando para ter um rumo a dar no projeto dele ali. Ele quer fazer um projeto, mas ele quer fazer um projeto mais coeso, mais, enfim. Ao contrário disso, outras pessoas já vieram com essa coisa mesmo de abraçar. Eu vou abraçar o mundo, segurar todas as petecas e depois eu vou soltando tudo que eu não quero mais. E hoje a gente está aqui falando de Oca e de tudo que eu havia proposto. Hoje, praticamente, estou focado no vetiver como um recurso
agroecológico também e que pode dar um retorno financeiro para o campo. E eu estou fazendo uma coisa que é boa para mim e é boa para o campo, né? É boa para a proposta, né? Esse é um dos exemplos, né? Vencer os desafios, né? Temos a associação. A associação é macro, né? Então, hoje mesmo nós tivemos hoje para mim foi exaustivo, porque foram 3 reuniões, né? Bem intensas, né? Onde eu atuei como esse ser da gestor, né? Então é desafiador em todos os sentidos. Então eu tenho que fazer uso da arte para que eu possa fazer o meu jardim florir da maneira mais sublime, sabe? Sem eu ter que recorrer a pesticida que eles estão vendendo no mercado, né? Então eu posso, enfim, ressignificar tudo. Eu acho que, resumindo, tudo que eu gostaria de dizer é isso. Nós conseguimos chegar a um denominador comum. Ressignificar como é que a gente segue daqui para frente. Acho que isso é muito bom, muito interessante. Estou feliz com a presença do Israel, estou feliz com a mentoria do Vini, e o Tiago assim, captou a ideia total assim, da organização das ideias. Eu acho isso genial, que eu estou tentando me desprender disso, eu quero me desfazer disso a qualquer custo. Que bom que você chegou para segurar a onda. Gratidão aí, sabe? Mas eu sei que é importante isso para que as coisas saiam a contento, né? E satisfazendo ao que mais necessita. O Thiago, ainda aproveitando, o Tiago falou da história da satisfação ou de fazer para a comunidade. Mas quando isso acontece, Israel, se você não estiver inserido nesse processo, você não consegue fazer só pelo outro. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito que é bom para mim e para a comunidade. Aí a gente consegue fazer legal. Não é que seja só para mim, mas é para mim e para o outro, para os outros, né? Então não adianta eu chegar e falar assim, eu vou fazer pela minha comunidade, sendo que não. Se eu não gosto de preto, como é que eu vou trabalhar numa comunidade de negro, cara? Não rola. Então, assim, tem que ter sincronia. Acho que isso é fundamental, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu falo. Não pode ser diferente. E no mais é isso. Eu fico feliz. Beijo no coração de vocês. Hoje não tem um cafezinho assim, não tem um pãozinho de queijo, mas está tudo bom. Maravilha. Sugestão para vocês dois, incluindo o Rajael, façam um mapa mental ou no Miro, da forma como vocês quiserem, de quais são os fluxos macros que vocês estão envolvidos, quais são os fluxos micros que vocês estão envolvidos. Ou seja, o que de micro você está envolvido, Thiago, o que de macro você está envolvido, tá? Tanto você faz para você, o Braz faz para ele, Thiago, se quiser participar dessa brincadeira também pode fazer o mesmo, tá? Que fluxos são esses, né? Micros e macros, porque vocês conseguindo visualizar esses fluxos, vai ficar muito mais fácil vocês conseguirem parear, perceber aonde vocês vão conseguir parear, correto? Porque conceitualmente, eu acho que o Thiago já entendeu a proposta da OCA, ainda ali na superfície, mas ele já pegou o conceito da OCA. Dá para aprofundar? Dá, né? Mas eu acho que o Braz ainda não entendeu a natureza das coisas, por exemplo, entendeu? Então tem que, entendeu? Aí não é uma questão de você, né, de você passar um documento que você tenha feito para que o Braz leia, não, é uma questão mesmo interativa mesmo, uma questão cultural mesmo, de trocar e através dessa conversa ele começar a se apropriar e vice-versa, você se apropriar cada vez mais, entendeu? E essa conversa vai se ampliando na medida que chega o Jael, que chega o Pablo, que chega
externo, começa a chegar um monte de outras pessoas, né? E não tenha medo, não. Ela fica complexa, mas a ideia é essa mesmo. O complexo nos dá medo, tá, gente? Nós temos um medo enorme de coisas que a gente não tem controle, tá? E nem comando, tá? Mas é aquilo que você falou mais cedo, Thiago. É justamente o fluxo acontece justamente em cima das coisas que a gente não faz a menor ideia que existem, que a gente não tem o menor controle, o menor comando. Quando você vê, está acontecendo um fluxo, uma sincronia incrível, né? Como essa que você descreveu hoje mais cedo, né? De eu tomar contato com você, livro chegar da cibernética, enfim, é isso, gente. Tá? No mais, fica aí o convite para quem quiser, para quem puder. Daqui a pouquinho, às 8h30, nós vamos estar retomando o Remapeamento Básico, o White Hat, da União Bispo, Alili Santos, diretamente lá do Peru, de Lima, do Peru. Tá? Para quem não puder, tudo bem, eu vou fazer o registro, aí pode conferir depois, tá certo? Então, gente, beijo no coração. Fica essa sugestão Mande o para link. semana que vem. Fica a semana para semana que vem, tá bom? Beijo, valeu. Perfeito. Mande o link. Beijo para todos. Fiquem bem. Valeu. Valeu, boa noite aí.